Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, se precisar, me chama aqui, irmã Charlotte. Os irmãos precisarem, eu incluo vocês no grupo. Se não estiver dando certo, se não estiver dando certo, aí o link aí que tem na descrição do vídeo, tá bom? Não tem problema não, a gente dá um jeito para tudo. Nós vamos para a palavra de Deus agora, mas antes eu quero falar para vocês sobre a necessidade das ofertas. Hoje eu mandei uma mensagem para o povo de Deus que eu tenho aqui no Zap, os irmãos do grupo, passando, a palavra diz, comunicai aos santos nas vossas necessidades. É o seguinte, a gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa da colaboração da Irmandade para continuar com a live no ar, tá bom? Isso quer dizer que se você não contribuir, nós vamos sair, não. Isso é mentira, nós vamos continuar do mesmo jeito. Mas se a Irmandade ajudar, fica mais fácil. Hoje mesmo eu comprei um suporte maior para colocar um monitor maior para conseguir ler as mensagens. Eu uso 5 graus de miopia. Daqui no Note eu não consigo enxergar. Fica ruim para mim. É que não dá para vocês verem, hein? Mas eu estou com um notebook aqui, ó. Tá vendo? E aí com um monitor maior eu consigo enxergar melhor as mensagens de vocês. Amanhã, dia 20, é dia de pagar a edição dos vídeos, então eu preciso da ajuda da Irmandade. Aqui embaixo, ó, estão os nossos dados do Pix, tá bom? O primeiro é o nosso e-mail, que é o contato@horadabenção.com.br, contato@horadabenção.com.br, ou o nosso número de telefone, o nosso WhatsApp, que é esse aqui, 011 91488 3827. 011 91488 3827, tá bom? Esses dois são os Pix, tanto um quanto o outro serve como Pix. Agora, se você quiser fazer depósito direto no banco, é Banco Itaú, agência 1268, conta corrente 98510, dígito 6. Agência 1268, conta corrente 98510, dígito 6. Pedir uma colaboração da Irmandade, que Deus possa abençoar grandemente a vossa vida, e nós vamos continuar levando a palavra, levando o evangelho e dizendo que Deus é bom na nossa vida. Tá bom? Vamos fazer oração para agradecer as ofertas e a gente já vai para a palavra. Senhor, Tu conheces o nosso coração e sabe aquilo que nós precisamos. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e junto delas as ofertas que o Teu povo tem feito. Pode haver irmãos e irmãs que têm muito desejo de contribuir, mas pode não ter condição. Que o Senhor possa abençoar essa vida, abençoar essa casa, essa família, providenciar tudo o que os Teus filhos precisam, porque o Senhor é socorro bem presente na hora das nossas angústias. Nos ajuda a manter esse culto no ar, prepara todas as coisas que são necessárias. Eu creio na Tua providência. Eu creio que o Senhor vai fazer para nós o que há de melhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito, muito obrigado mesmo aos irmãos. Irmã Isabel, querida, sem palavras. A irmã é uma querida irmã de coração. Ajuda a gente e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a todos nós. Nunca vai deixar faltar para nenhum de nós a sua bênção, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus então, que Deus pôs no coração. Acreditem vocês ou não, Deus me pôs no coração essa palavra logo depois do almoço. E eu fiquei pensando num trecho dela, e aí fui procurar onde estava escrito, o livro dos Salmos, no capítulo 131. Tá bom? Vamos ler aqui com a ajuda de Deus. A humildade do salmista. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que são muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém e amém. Senhor, mais uma vez viemos aos teus pés, te implorar que traga a inspiração da tua palavra e que fale com a tua igreja de maneira clara e que os nossos corações possam ser cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A humildade do salmista. Ele foi a Deus justificar aqui alguma coisa, né? Dizendo, olha, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas
o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, viu, Senhor? Eu não tenho mexido com coisa que eu não posso lidar, não. Sabe quando a pessoa vai dar satisfação de algo que ninguém nem perguntou? Ele vai lá e fala, não fui eu. Fala, mas não estou perguntando, se foi você. Vocês já viram acontecer isso, né? Mais ou menos isso. Mas ele foi dizer para Deus também o quanto ele era dependente do Senhor. E Davi foi um mestre nisso, em declarar continuamente, incessantemente, a sua dependência de Deus. A maior riqueza de um cristão, a maior riqueza de alguém que serve a Deus, é reconhecer que Deus é tudo na hora do nada. Bem-aventurado você, irmão, irmã, que reconhece a sua total e absoluta dependência de Deus. E se você reconhece isso essa noite, já no começo dessa palavra, o Senhor te diz, eu te chamo hoje de bem-aventurado. Glória a Deus nas alturas. Então põe aí nos comentários, eu sou dependente de Deus. Davi correu falar isso. Só que, trazendo para os nossos tempos, implantaram, incutiram na nossa mente a história de que nós podemos tudo. Quando o apóstolo São Paulo disse, eu posso tudo naquele que me fortalece, pegaram essa passagem e trouxeram para a nossa vida dizendo, eu não vou ter prova, eu não vou ter luta, eu não vou ter problema, eu não vou ficar doente, eu não vou ter dor de dente, eu não vou ficar desempregado. Deus deu de falar isso esses dias agora, recentemente. E a pessoa acredita nisso, porque é muito mais fácil acreditar no que é bom do que é ruim. Ou não? Você gosta de acreditar mais no que não presta? Tem gente que gosta de falar o que não presta, mas a gente gosta de acreditar mais no que é bom, né? Quando você vem ouvir a palavra, qual profecia você quer ouvir? Que sua casa vai ficar doente, que você vai morrer, que você vai perder seu emprego, ou que Deus vai te abençoar, você vai ser feliz, seus filhos vão ser abençoados? Não é? É muito razoável. E aí, irmãos, começa a nossa frustração. Que você essa noite seja verdadeiramente uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Mas você esqueceu que na chuva o ribeiro de águas enche, a árvore sofre por causa da enxurrada. Se ela é plantada junto ao ribeiro, quando dá enchente, a água sobe e judia dela. Já parou para pensar nisso? Que a mesma árvore que te serve de sombra, pode cair um raio, pode cair sobre a tua cabeça. Se você dormir embaixo de um pé de coco, pode cair um coco e rachar a sua cabeça. Você entende isso? Há adversidades, situações adversas que fogem do nosso controle. E isso faz parte da nossa vida cotidiana. Isso faz parte do nosso dia a dia. Tentativa e êxito, tentativa e fracasso. Uma hora eu consigo, uma hora eu não consigo. Uma hora eu acerto, outra hora eu não acerto. Uma hora eu vendo, outra hora eu não vendo. E o apóstolo São Paulo disse, antes do posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse, eu sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Então não importa se eu tenho ou se eu não tenho, onde eu estou, onde eu não estou, se eu estou feliz ou estou triste, eu estou com Cristo. E aí sim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é essa mensagem da palavra para nós essa noite. Você tem emprego? Glória a Deus. Hoje você está desempregado? Glória a Deus. Você está cheio de saúde? Glória a Deus. Nem tanto? Glória a Deus. Hoje você não tem, amanhã Deus te dá. Agora não está noite, daqui a pouco é dia, depois é noite, e a vida vai se renovando. E o Senhor está mandando a sua palavra para te dizer, reconheça o teu lugar, glória a Deus nas alturas, reconheça quem você é, aonde você está e a quem você serve, irmão. Para que você não inverta os papéis. Hoje em dia é pregado um Cristo que é empregado de todos nós. Ele vai, faz o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. E se não for assim, eu não sirvo a Deus. Isso é uma anedota, é uma grande hipocrisia. Na verdade, essas pessoas estão lutando para que Deus sirva a elas. Isso não é servir a Deus. Isso é Deus servir a pessoa. E é por isso que ela se frustra. Porque Deus não dá sua honra a ninguém, irmãos.
E aí é quando a sua vida começa a não prosperar, é quando as coisas começam a não dar certo, porque você inverte os papéis. Muitos se colocam no lugar de Deus. Olha, Deus, ó, eu quero isso, isso aqui tem que ser tal hora, isso aqui tem que ser tal dia, isso aqui tem que ser desse jeito. E Deus fica ali olhando e falando, tá tudo errado, amigo. Você tá falando com a pessoa errada. É pro santo lá, que a pessoa vai lá e joga um pouco de pinga, acende um cigarro, mata uma galinha. Você está confundindo Deus Todo-Poderoso, Santo, com uma entidade rasa qualquer. Receba hoje a luz dessa santa palavra sobre a tua vida e reconheça que você é dependente de Deus e que o tempo de Deus é melhor do que o teu, é melhor do que o meu e que a maneira que Deus trabalha é mais perfeita do que a minha e que a tua. Vocês estão crendo nessa palavra? Dá para você receber essa palavra no teu coração e dizer, glória a Deus, eu recebo, Senhor, a tua palavra de bom coração. Recebe, meu irmão, essa palavra de bom coração. Recebe, minha irmã querida, essa palavra de bom coração. E ela gerará, ela criará em você novas estruturas espirituais. Novas estruturas, uma nova visão para a sua vida futura. Uma nova visão para a sua fé, de maneira que a fé inabalável, a fé incontaminada, é aquela que ela se mantém constante, independente das coisas que aconteçam ao seu redor. Recebe essa fé essa noite em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Ida e amuia. Recebe essa fé em nome de Jesus. Recebe esse esclarecimento em nome de Jesus sobre a tua vida. Olha para você e veja os favores de Deus em cada piscar dos teus olhos. Em cada golinho de água que você bebe, veja o favor de Deus. Em cada palavra que sai da tua boca. Em cada respiração e expiração que você der, veja Deus, enxergue Deus, viva, saboreie Deus no melhor sentido da palavra, em tudo na tua vida. Então você não será um crente carrancudo, um crente frustrado, um crente depressivo, do lado da fonte de toda alegria. É como passar a morrer de sede do lado de um grande ribeirão de águas. Passar fome do lado de comida. Não, irmão. Tudo que você precisa tem em Cristo. Alamaia, alamassalaia. Tudo que você precisa tem na palavra. E se não está recebendo, se você não está, enfim, tomando isso para si, é porque você não está pegando. Lembre-se, Deus não traz nada na tua mão beijada. Deus traz ao teu encontro. Você vai ter que ir até uma altura do caminho buscar. Ou o caminho inteiro, mas Deus te fortalecerá. Essa é a fé da palavra. Essa é a fé que a palavra ensina a todos nós. Igreja de Deus, não tenha medo, não tenha preocupação. Não se deixe influenciar por esses joguetes. Foi-se o tempo que o cão aparecia com um rabinho e 2 chifrinhos. Agora ele vem te persuadir, é dentro da palavra, é na igreja, é nas coisas espirituais, porque aí ele fica engodado, igual um câncer, que quando você descobre, às vezes já não tem mais o que fazer. Mas hoje o Senhor está cortando esse laço em nome de Jesus. Glória a Deus das alturas. Deus está então tirando do teu caminho todo esse ardil, todas essas armadilhas. Enfim, todas essas coisas ruins que estão sendo plantadas no teu caminho e estão chamando mais a tua atenção do que a graça de Deus, estão chamando mais a tua atenção do que as coisas boas que Deus te faz, do que a própria palavra. Veja, irmão, se nós ficarmos olhando para as coisas ruins, a gente não sai de dentro de casa. Eu estaria aqui? A palavra de Deus diz, aquele que olha o vento não semeia, e o que olha o tempo nunca cegará. Nunca vai colher. Amanhã eu faço, se chover eu faço, se não chover eu faço. Não, irmão, vai e faz. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho 2 hectares para colher. Aí eu vou colher 1 hectare, vai começar chovendo. Glória a Deus, separa, vai ficar faltando só 1. Bendito seja Deus. Faz agora. Crê agora. Confia agora. Vocês estão entendendo a palavra? Quem estiver entendendo a palavra aí, dá um glória a Deus. Ajuda aqui o servo de Deus. E é assim que a nossa concepção, ela vai sendo
lapidada, ela vai sendo trabalhada de uma maneira tão especial que a palavra, muitos falam as coisas de Deus, não se vê com a razão, mas não é o que a palavra fala. A palavra fala de um culto racional. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, onde eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Não, traz a racionalidade sim para a palavra de Deus. E aí, você vai ser um crente mais esperto, mais inteligente. Ou seja, por amostragem, quando você vê uma armadilha da qual você já caiu, você vai dizer, nem adianta que esse caminho, esse eu já conheço. Entendeu? Essa história aí, ó, eu já ouvi. Isso aí eu já sei como é que é. Ah, não precisa nem buscar a palavra, não, eu já sei como é que é. Não quero. Não. Autossuficiência. Tal criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Glória ao nome do Senhor. Sem essa dependência material, sem essa dependência não racional, mas uma consciência sã. O apóstolo São Paulo também dizia para louvar a Deus de uma sã consciência. Eu tenho lucidez do que eu estou fazendo, Senhor. Eu tenho plena convicção a quem eu sirvo. Ali canta a lamúria, sali anda la maia. Irmãos, está caindo esclarecimento pela palavra, está caindo a glória de Deus pela palavra. A unção do Espírito Santo está sendo derramada sobre as nossas vidas. Uria kabit arwasta la miare cantai. Ali banasulia la halabasha la ia la. Glória ao nome santo do Senhor. Recebe, irmão, esse esclarecimento. Recebe, irmã, esse esclarecimento de Deus. Receba essa luz que iluminará não só os seus termos, mas todos os que estiverem à sua volta. Assim como alguns se abrigam embaixo da sombra de uma árvore, outros também vêm atrás da luz. Até as mariposas, os bichinhos vêm na luz porque ela é agradável. Dá glória a Deus. Deus te iluminará de maneira tal que muitos virão ao teu redor, muitos virão à tua procura. Mas Deus faz isso, é só você lembrar de Salomão. Quantos reis, rainha de Sabá mesmo, vinha para ouvir as palavras que saíam da boca de Salomão. Outros eram mais ricos, outros eram mais experientes, outros eram mais velhos de reinado, mas Deus deu a ele aquela luz. Irmão, Deus te escolheu, irmã, recebe a luz de Deus em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus, aleluia. E com essa escolha de Deus em nós, haverá uma transformação tão excelente nas nossas vidas. Haverá uma iluminação, um esclarecimento tal que cumprir-se a palavra que diz: aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. E não, o que o Senhor diz não é de forma material, de dia e noite material aqui na terra. É que aquele que não tem esclarecimento de Deus, ele anda na mais completa escuridão. Mas aquele que tem Cristo em si, ele anda na luz todo dia, o tempo inteiro. Ele está sendo guiado pelo Senhor. Ele consulta a Deus, o Senhor fala com ele. E ele ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus essa noite, irmão. Alamaia. Ouve a voz de Deus essa noite, irmã. E deixa o Senhor ampliar os teus termos. Lembra da oração de Jabes? Que meus termos sejam amplificados. Não era só materialmente, é de mente. Essa palavra está te dando uma riqueza na sua mente, abrindo a sua mente para você dizer: Senhor, eu vivia dentro de uma caixinha e agora o Senhor me deu um infinito em possibilidades. Eu já não me entristeço mais. Glória ao nome do Senhor, porque aquele que conhece a Deus, ele vive feliz. Não tem lá que hoje vivo feliz, o Senhor é meu pastor. Eu vivo feliz, porque eu sei que se agora não tem, amanhã vai aparecer, Deus vai criar. Hoje, aqui durante o dia aconteceu isso aqui na minha empresa. Nós estávamos com uma dificuldade financeira, muita conta para pagar, funcionário para pagar. Eu falei para a Lu do financeiro, eu falei, não sei. Sinceramente, Lu, não sei. Mas vai dar certo. Irmão, numa fração de... Aí eu podia aqui enfeitar para os irmãos dizer, aí eu fui orar,
levantei as mãos para o céu e profetizei. Não fiz nada disso. Continuei trabalhando, porque era o que eu podia fazer. E entreguei minha vida a Deus. Senhor, está na tua mão. Irmão, numa fração de uns 15 minutos, a coisa fez assim, ó. Resolveu. Vinha quem devia pagar, resolveu, pagou. E eu estou aqui dando glória a Deus. Mas eu não quero ser exemplo para os irmãos. Quem sou eu? Cristo é o exemplo supremo. O que eu quero dizer é que nada é definitivo. A nossa vida não é, ela vai acabar. Então, o que hoje está muito ruim, está impossível de suportar, amanhã você já nem lembra mais. Dá glória a Deus, irmão. E não fica se cobrando, não seja tão duro com você mesmo. Já tem a vida aí, já tem o mundo aí para te oprimir. Aí você vai ficar se judiando mais, você não vai aguentar. Você vai largar da igreja, você vai largar da família, você vai largar do trabalho, você vai largar da sociedade. Se você puser muita expectativa em quem não tem nada para te dar, não vai cumprir o outro salmo que Davi disse. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Receba essa palavra sobre a tua vida. Receba essa graça de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abra a tua mente agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abra o teu coração agora. Glória a Deus nas alturas. Que você receba a virtude dessa palavra agora. Você não é refém de ninguém. Você não é refém de espírito contrário nenhum. Você tem a luz de Deus sobre a tua vida. Tristeza, sai dessa vida agora! Sai dessa vida agora em nome de Jesus. E querida, sai agora em nome de Jesus, tristeza, da vida dessa igreja. Porque o povo de Deus é um povo feliz, é um povo completo em tudo. Então, irmão querido, irmã querida, receba essa palavra e profetiza aqui na live. Eu sou feliz em Jesus Cristo. É a palavra que Deus nos manda. Deus seja louvado. Amém, Jesus.